Você pode fazer uma palestra maravilhosa, mas se você terminar mal, você corre o risco da plateia sair sem saber exatamente o que levar dela. E nesse vídeo eu vou te ensinar a construir um fechamento forte para sua apresentação, com uma técnica que eu chamo de Gran Finale, para você conseguir fechar sua palestra com emoção, clareza e ser aplaudida de pé. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, eu sou atriz, jornalista, apresentadora de televisão e atualmente CEO da IM Comunicação, a minha empresa de treinamentos e mentorias de oratória para palestrantes. Se você está nesse vídeo, possivelmente você tem uma apresentação aí pela frente, tá querendo impactar muito mais, então meu convite é para você se inscrever aqui no canal, porque toda semana nós temos vídeos novos. E se você quiser me acompanhar mais de perto, vai lá pro Instagram. Antes de eu trazer aqui os fechamentos para você utilizar na sua próxima palestra e os erros que você deve evitar a todo custo, eu quero começar já falando verdades. Um dos erros que eu mais vejo os palestrantes cometerem é negligenciarem os finais das suas apresentações. Porque a gente vê muitos colocando energia no começo, colocando energia no meio, entregando conteúdo de valor e deixando o final de qualquer jeito, sem estratégia, sem fechamento. E esse eu posso afirmar que é um dos piores erros que você pode cometer. Porque é justamente o final da sua apresentação que vai gerar aquele gostinho de quero mais, muitas vezes, que vai fazer aquele público que acabou de te assistir querer te seguir, querer dar um próximo passo. Eu mesma já consigo me lembrar de muitas palestras que tiveram finais fantásticos e que me marcaram muito depois de uma tarde inteira de conteúdos. É assim que você tem que pensar. Se coloca no lugar do público que ficou o dia inteiro assistindo uma palestra atrás da outra. Por que você acha que ele vai se lembrar da sua? Ou melhor, o que você fez para fazer com que o público se lembre da tua palestra? E você vai ver, é muito comum os palestrantes que não valorizam os finais das suas palestras terminarem mais ou menos assim. Então é isso, pessoal. Então, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa me chama no Instagram, hein? Ou então o pior que pode acontecer, quando o palestrante estoura o tempo da sua apresentação e ele tem que terminar correndo, fica aquela situação muito ruim, onde o dono do evento fica te encarando e aí no retorno fica lá tempo esgotado e você fica ofegante porque faltam ainda 20 slides e você tem o quê? 2 minutos. Ou seja, nem mesmo adequar o tamanho da tua palestra ao tempo que você tinha, você fez. Não tem como não dizer que vai ficar uma má impressão e as pessoas vão ficar realmente com uma imagem de um palestrante amador. Sinceramente, todos esses exemplos que eu acabei de dar para vocês são formas de você jogar a sua palestra literalmente no lixo. E assim como você já deve ter ouvido a frase "a primeira impressão é a que fica", você também pode levar com você "o final é a impressão que fica". Então, lembre-se do começo, lembre-se do final, porque esses dois momentos eles são muito, muito importantes para que as pessoas se lembrem de você. Porque o final da apresentação, ele tem o objetivo de organizar todo o conhecimento que aquela plateia acabou de receber. O final tem o objetivo de gerar emoção, tem o objetivo de gerar ação nas pessoas, tem o objetivo de fazê-las te aplaudir de pé. E não tem sensação melhor, e quem já passou por isso sabe do que eu tô falando, do que ser aplaudido de pé. O gancho final, ou o gran finale, são nomes para uma mesma técnica que eu gosto de ensinar aos meus mentorados para que esse fechamento seja o mais estratégico e marcante possível. É o que faz muitas vezes uma palestra ser o que a gente chama de memorável. Existe uma frase muito conhecida de Maya Angelou, que é uma poetisa norte-americana, que diz o seguinte: as pessoas elas podem se esquecer do que você diz, mas elas não vão se esquecer de como você as fez se sentirem. Ou seja, é a emoção que predomina no final. Quando você tem esse fechamento estratégico, você vai fazer com que as pessoas se lembrem de você. Nem que elas se esqueçam de toda a palestra, mas se lembrem do final, porque o final foi um gran finale. Agora eu vou trazer algumas possibilidades para você já anotar aí no seu caderno, já começar a refletir ou até mesmo revisitar palestras anteriores e ver o que você pode melhorar nos finais de todas elas. Primeira ideia que você pode trazer é retomar o que eu chamo de Big Idea. Se você não sabe o que é uma Big Idea, eu vou te direcionar para um outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar aqui no canto, para vocês
aprenderem justamente o que é e como criar a sua Big Idea na tua palestra. Criando essa Big Idea, o ideal, e é possível, que você retome essa Big Idea no final com uma frase, um slide, uma história, enfim. Então é reforçar essa Big Idea para que as pessoas realmente fixem, criem essa crença ou se lembrem daquela frase ou repitam essa frase no dia seguinte. Ou, melhor ainda, a gente vê quando a Big Idea colou, quando a pessoa faz uma foto da tua palestra, posta nos stories e coloca entre aspas a sua frase, a sua Big Idea. Quer dizer que o pessoal comprou a sua ideia. Uma outra ideia para o teu final é que você possa retomar uma história que você começou no começo da tua palestra. A gente causa esse efeito cíclico, né? De começo, meio, final e volta para o começo. Então, é uma história que você começou a contar no início da palestra, mas que você não terminou. Ou seja, você não vai repetir a história novamente. Você pode abrir um loop no começo da palestra para fechá-lo ao final dela. Isso também é muito inteligente. Outra ideia para o seu final é trazer as frases de impacto. E aqui, cuidado. Eu já vi muitos palestrantes pecando a utilizar frases muito clichês, frases que são batidas, sabe? Que é muito fácil de você encontrar a mesma frase numa outra palestra. Então toma cuidado. Normalmente eu gosto de usar frases autorais, ou então eu pesquiso autores, eu pesquiso pensadores, artistas, atletas que têm a ver comigo e que já utilizaram frases que eu acredito, que eu realmente concordo e que faz sentido com o conteúdo da palestra. O que é legal é trazer essa frase de impacto e trazer uma explicação, uma contextualização, para que não fique só como que eu termino? copia e cola uma frase de impacto aqui no final porque eu não tinha nada para colocar. Essa sensação, ela não pode acontecer. Uma outra ideia de fechamento é que você chame as pessoas para uma reflexão final. E a reflexão, ela funciona muito quando a gente usa perguntas. Pergunta que ecoa para as pessoas. Então, até quando você vai... Eu tenho um aluno que tem uma palestra que no final ele faz a seguinte pergunta: o que você vai deixar de negociar com a sua equipe? Essa é a pergunta final, porque durante toda a palestra ele fala sobre o inegociável para vencer. Nós estamos falando da palestra de Felipe Ferraz, hoje o atual treinador do time do Sada Cruzeiro, do time de voleibol aqui brasileiro, que foi jogador e hoje é treinador, e a gente montou uma excelente palestra sobre liderança e todos os hábitos aí que uma equipe tem que ter para ser um time campeão. Então, depois de uma construção de uma narrativa e de uma Big Idea, e aí a gente finaliza com essa pergunta: e aí, o que é que você vai deixar de negociar com a sua equipe? Uma outra ideia de fechamento é usar um bom storytelling. Eu já fiz isso muitas vezes e, modéstia à parte, eu adoro me apoiar em imagens. Quando eu vou contar uma história de um aluno, vou contar a minha própria história, ou vou contar a história de algum familiar, de algum personagem que teve grande participação na minha vida, na minha trajetória, e que faz todo sentido que aquela história seja contada naquela palestra e para aquele público. Eu até costumo falar sobre o arsenal de histórias do Expert, que é justamente quando o especialista, o palestrante, ele já tem, digamos que, um banco de histórias e de mini histórias que ele vai poder encaixar no final de uma palestra ou para dar um exemplo em algum momento dessa apresentação. Mas, querendo ou não, existem histórias que têm mais cara de final, né? Que geram, sim, um suspense, que tem um pico de adrenalina, de emoção, tem uma quebra de padrão, acontece algo muito inesperado. Então, eu gosto e muito de finalizar palestras com histórias. Um outro exemplo de fechamento, quando você faz a plateia ter uma visão de futuro. Então, você usa a imaginação, você incentiva as pessoas a se imaginarem depois daquela palestra, depois que aquela transformação que você disse na palestra acontecer, como que ela se vê daqui 1 ano, daqui 6 meses. Então, digamos que é um final um tanto hipnótico. Eu já vi diversos terapeutas ou profissionais, coachings de desenvolvimento pessoal, trazendo esse tipo de exercício, o que costuma funcionar muito também, e a gente acaba gerando um pico de dopamina no final da sua palestra. E a gente também tem o fechamento, que eu chamo de chamado para a decisão. É quando você tem uma CTA clara, levando esse público para algum lugar.
Você pode fazer um pitch para algum produto seu, você pode fazer um pitch para a pessoa poder baixar um conteúdo gratuito, fazer algum tipo de aplicação, ou enfim, se cadastrar em algum formulário, ou enfim, fazer uma chamada para a pessoa ir para qualquer lugar, te seguir no Instagram, se inscrever no seu canal do YouTube. Por exemplo, se você está patrocinando um evento e tem um stand, muitos patrocinadores, além de ter um stand, eles têm tempo de palco também. Eu gosto sempre, quando eu trabalho com mentorados que vão patrocinar um evento, de pensar nessa palestra, que muitas vezes tem 20, 30 minutos, como uma peça importante para gerar um pico de visitas no stand desse patrocinador. Então é tudo muito bem amarrado, tudo bem pensado para a gente ter o ROI, para a gente ter o fundo de funil depois dessa palestra. E nessa altura do vídeo, talvez você esteja me ouvindo, lembrando de algumas palestras que você já deu e se tomando conta aí que você não fechou essa palestra da forma com que deveria, ou tão bem como poderia. Mesmo que a sua palestra seja boa, mesmo que o seu conteúdo seja excelente, você pode estar pensando que o final poderia ser melhor. Você começa bem, gera valor, conta histórias, mas no final você percebe que falta aquele impacto, que falta gerar aquela emoção para fazer as pessoas se lembrarem de você. E muitas vezes não é por falta de ideia, é por falta realmente de recurso. Você não consegue interpretar no palco, você não consegue ter vozes diferentes, você não consegue, por exemplo, contar a sua história de uma forma que pareça interessante para as pessoas. Você se identifica com esses desafios? Então eu tenho uma coisa para te falar. E é para ajudar pessoas exatamente como você que eu criei a sessão de diagnóstico estratégica da sua próxima palestra. Imagina só você ter 1 hora comigo ou com algum especialista da minha equipe para mostrar o roteiro e os slides da tua próxima palestra e receber um diagnóstico estratégico do que você pode fazer para melhorar essa palestra, principalmente os finais das suas apresentações. Para debater o objetivo, debater as suas dificuldades também, o que você gostaria de alcançar com esse evento, tudo isso de graça para você que é especialista e me acompanha aqui no canal. Então, se você já é de fato um especialista na sua área, tem resultados concretos, tem faturamento e sabe que é o palco que vai fazer você alcançar clientes maiores, criar mais autoridade, ter mais visibilidade e ainda por cima ter uma palestra próxima, você pode contar com a minha ajuda para realmente fazer a melhor palestra da sua vida. Ou quem sabe até ser aplaudido ou aplaudida de pé. Faça a sua aplicação nesse diagnóstico, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição deste vídeo, colocar as suas informações e aguardar para ser chamado ou ser chamada por alguém da minha equipe, caso você seja selecionado. Eu vou deixar aqui os erros que você deve evitar ao máximo de cometê-los ao final da sua apresentação. Vamos lá. Terminar a sua palestra pedindo desculpas. Gente, pelo amor de Deus, não cometam este erro. Algo mais ou menos assim. Gente, desculpa se eu falei demais. Desculpa se eu ofendi alguém. Pessoal, espero não ter cansado aí vocês. Pelo amor de Deus, gente, eu não consigo imaginar um palestrante que de fato tem autoridade pedindo desculpas. Não tem sentido. Então, se você comete esse erro, não repita. Segundo erro terrível é terminar sua palestra de repente sem uma síntese final. O que acontece? As pessoas, primeiro que elas tomam um susto. Como assim? Já acabou a palestra? Cadê a conclusão? Cadê uma síntese? Como que eu amarro tudo isso que você falou? E aí fica aquela sensação do palestrante que despejou um monte de informação para mostrar que sabe, para mostrar que é uma autoridade, que tem resultados, mas não se importou com o entendimento das pessoas. Então, cuide para fazer realmente uma síntese, uma conclusão e um fechamento final. Terceiro erro, e esse eu vejo sendo cometido demais, é o fechamento com venda abrupta. O problema não é vender, que fique muito claro aqui. Eu não quero que ninguém tenha uma crença de venda, que fique com medo de fazer um pitch, nada disso. O problema é quando você não gera valor numa palestra, não surpreende o público, não cria de fato uma crescente de consciência para aí sim no final você poder fazer uma oferta ou poder direcionar as pessoas realmente para alguma venda. Se isso acontece de uma forma abrupta, ou seja, você não conectou, não gerou valor, não conquistou a confiança das pessoas e já vai direto para essa venda, gera de fato
fato um ruído na comunicação e um conflito mesmo entre palestrante e público. Então, cuidado e não cometa o erro da venda abrupta no final. E o quarto erro é terminar a sua palestra com energia baixa. Realmente, o palestrante é a pessoa que mais precisa cuidar da sua energia durante um evento. Se você é anfitrião do seu evento, eu imagino que deva ser um desafio manter a tua energia alta durante o evento inteiro. Ainda mais se você tem 3 dias, 2 dias de evento intensivo, se você fica no palco por horas e tudo mais. Então, primeiro que eu sempre recomendo que faça um exercício vocal, aquecimento vocal, que você consiga se nutrir da forma adequada, que você tenha tempos de descanso, que você poupe a sua voz. Enfim, tem várias recomendações que eu dou aos meus mentorados para que você consiga manter a sua energia. E o que eu vejo acontecer muitas vezes é que o pitch de vendas, ele acaba ficando para o final de um evento. E aí, como vocês já devem imaginar, o palestrante cansado, ele vai e faz o pitch cansado, com pouca energia, com baixa energia, com pouca confiança. E como vocês já devem imaginar também, quando a gente vende sem energia, a gente transmite insegurança, dúvida, e isso vai impactar sim nos seus resultados. E o último erro que você deve sim evitar é que, se você optar por uma frase final, que você não deixe de fazer uma pausa, que você não deixe de enfatizar essa pausa, e também eu sugiro que você ponha essa frase por escrito no seu slide e não só diga ela. E por que eu peço para você usar desse gatilho de frases de impacto, não só no final da palestra, mas durante o decorrer dessa palestra também? Porque eu já observei que o público gosta de fazer foto de frases. E normalmente são essas frases que vão para os stories das pessoas, onde elas vão te marcar e elas vão te divulgar. Então, sabendo disso, use esses gatilhos de frases de impacto durante a palestra. Cuidado para não exagerar, e se for fazer uma frase final, capriche nessa frase. Ela tem que ser com certeza a frase mais impactante e com mais significado do que todas as outras que vieram anteriormente. E como eu já disse nesse vídeo, evite ao máximo as frases clichês, como por exemplo: seja você! Quem não é visto não é lembrado! Casa de ferreiro, espeto de pau! Esses tipos de clichês, de bordões, isso empobrece muito, muito mesmo a sua palestra. Porque elas não dizem nada e muitas vezes elas desvalorizam muitas vezes toda a construção de raciocínio que você fez durante a sua apresentação. Então, seja criativo, seja autoral, pesquise mesmo, use a inteligência artificial muitas vezes para criar uma frase, e aí eu tenho certeza que você vai encontrar a frase perfeita. Não se esqueça dos autores que você gosta de ler, das pessoas que te influenciam, que te inspiram, porque todos eles sempre deixaram frases marcadas. E agora você já sabe como finalizar a sua próxima palestra e os erros que você deve evitar. E se mesmo assim você quer a minha ajuda, quer um olhar mais técnico e mais direcionado para a sua próxima palestra, não deixe de aproveitar e de se aplicar para o diagnóstico da sua comunicação. O link está aqui na descrição, não deixe de aproveitar. E antes de finalizar, eu recomendo demais que você assista a um curso 100% gratuito que eu gravei para vocês aqui no canal, te explicando como criar uma palestra do zero até o final. Você vai entender qual é o método que eu utilizo para criar as palestras mais impactantes dos meus mentorados. Aproveita, é só clicar no card aqui.